Em nome do Senhor. Poder sentar, amados. Bendito seja o nome do nosso Deus, o autor e consumador da nossa salvação. Nosso Deus, amados, Ele é santo, e todo louvor, toda adoração deve ser dada somente a Ele, porque não existe outro Deus como o nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Antes de eu ler a palavra, antes de ler o texto, eu faço uma pergunta. Essa pergunta também é para mim. O que te motivou a estar aqui esta noite? Por que você está aqui esta noite? Qual o motivo? Pense. Por que você está aqui esta noite? O que é que você está fazendo aqui esta noite? Qual a razão? O que te trouxe, o que te moveu de estar aqui esta noite? Eu convido a vocês, assentados mesmo, a abrirem as Escrituras Sagradas em Efésios capítulo 2, a partir do verso 4, que diz assim, Efésios 2, a partir do verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A salvação é pela graça. Efésios 2, 4 a 9, texto que acabamos de ler. Eu torno a repetir, o que te motivou a estar aqui esta noite, amados? Eu tenho observado, quando eu falo igreja, amados, eu falo o corpo de Cristo. Não o templo em que nós nos congregamos, essas quatro paredes, eu falo o corpo de Cristo. Eu tenho observado que muitas coisas têm acontecido no nosso meio, no meio do povo de Deus. Coisas positivas, mas também coisas negativas. Quando eu falo positivo, que é a ação de Deus, quando eu vejo que pessoas, irmãos em Cristo, discípulos de Cristo, que estão envolvidos na obra, mas também eu tenho visto que muitas coisas têm feito com que muitos discípulos de Cristo desanimem. Não sei qual o motivo. Talvez por esquecer a raiz verdadeira, o motivo verdadeiro por ter feito com que ele viesse trilhar este caminho, que é o caminho do nosso Deus. O caminho do autor e consumador da salvação, Jesus Cristo. A salvação é pela graça. O que é graça? O que é graça? Se nós estamos aqui porque nós recebemos um presente grandioso, valioso, e que o mundo todo poderia juntar com todas as suas riquezas, mas não poderia nos dar, que é a salvação. Graça, no âmbito da teologia, graça consiste no dom sobrenatural, concedido por Deus como meio da salvação. No cristianismo, graça é o dom gratuito de Deus ao homem, num conteúdo transformante em que a criatura humana é restaurada. Se você está aqui, se você crê na pessoa do Senhor Jesus, é porque Ele te restaurou. Ele te salvou, Ele te socorreu. É a provisão misericordiosa de Deus para a condição do homem perdido. Devido à sua natureza pecaminosa, o homem não pode salvar-se a si mesmo.
A salvação é dádiva de Deus, através de Jesus Cristo, condicionada apenas pela fé em Cristo e redenção à sabedoria divina. O homem não pode salvar a si mesmo. E a graça, ela tem sido derramada, ela foi derramada sobre as nossas vidas. Nós fomos presenteados por Deus pela salvação. Então, a graça é a bênção que nós recebemos, mas sem merecermos. Amém? Nós fomos presenteados. Deus, pelo seu amor, pela sua misericórdia, olhou para o homem. Ele precisa ser resgatado. Quando nós vamos olhar lá para o livro de Gênesis, o que foi que aconteceu? Deus, pelo seu amor, pela sua ideia maravilhosa, Ele criou todas as coisas com sua palavra, Ele deu ordem que todas as coisas viessem a existir. Agora, quando nós olhamos, amados, eu já até compartilhei essa palavra, quando nós olhamos para nossas vidas e vemos aquilo que Deus fez, quando Deus ele chega no homem, Ele não disse, haja o homem. Ele não deu uma palavra para que o homem viesse a existir. A palavra nos mostra que o homem foi feito pelas mãos de Deus. Obra maravilhosa que Deus fez, e ao olhar, Ele soprou o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ter vida. Eu tenho batido nesta tecla, respirar, isso é vida. É vida. Eu estou falando da vida, essa vida física, mas só que Deus aí foi muito mais além quando o homem resolveu, por um motivo de desobediência, se afastar de Deus. Quando nós falamos de a salvação é pela graça, não tem como não falar de pecado, não tem como falar de erros. Mas vamos ver o que é então salvação. O sentido da palavra salvação na Bíblia é amplo. Em nossa língua portuguesa, salvação deriva de duas palavras latinas, segundo o conceito bíblico, salvare, que significa salvar, e salus, saúde, ajuda, foi o que Deus nos deu. Ele trouxe uma cura que o homem nenhum, cientista nenhum, poderia descobrir ou realizar, a não ser Deus, que foi salvar o homem dos seus delitos e pecado. O sentido da palavra salvação. E o termo grego traduzido como salvação me desculpe a minha pronúncia, não sei se eu vou pronunciar corretamente, no grego que é sotéria ou soteria, que significa cura, recuperação, redenção, remédio e salvação. Jesus ele trouxe o remédio do câncer que corroía o coração do homem, que corrói o coração de muitos, que é o pecado. Jesus ele veio salvar o que se havia perdido, derramando da sua graça, de um presente que ele trouxe para a raça humana em que nós não merecíamos e jamais vamos merecer, porque nós somos pecadores. O que é que nós merecemos? O que é que existe de bom em mim e em você? O que é que existe de bom em nós para recebermos a salvação? Nada. A única coisa que nós merecemos quando nós olhamos para nós mesmos, a morte. A morte. Mas Jesus, com seu amor intransponível, profundo amor, nos amou de tal forma que Ele trouxe a salvação. E é interessante, quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, nós passamos a ver este homem tremendo e maravilhoso, esse Deus, que nós não temos palavra para agradecer o que Ele fez por mim, por você, por toda a raça humana. Quando Ele curava enfermos,
quando ele vinha e dizia, olha, a tua fé te salvou, Jesus ele não estava querendo simplesmente dizer que ele estava demonstrando ali somente uma cura física, mas também uma cura espiritual. Você pode ver isso em Mateus 9, 23, em Marcos 5, 34, quando ele curou a mulher do fluxo de sangue. Vocês já conhecem a história. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que aquele homem poderia tirar a enfermidade que tanto tomava conta dela, porque ela era uma mulher que, além dela ter uma enfermidade, ela era rejeitada. Mas ela creu na pessoa do Senhor Jesus. Ela sabia que aquele homem, aquele Messias com o que o povo falava, ela creu, sabia que aquele homem poderia cuidar da situação que ela passava, em que ninguém pôde fazer nada por ela. E a palavra mostra que aquela mulher, ao tocar nas vestes de Jesus, a palavra mostra que aquela mulher cria tanto, de tal forma, que ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jesus, passando por ali, diz a palavra, se você for ler o texto de Marcos 9, 22, Mateus 9, 22, Marcos 5, 34, a palavra mostra que Jesus ele diz, alguém me tocou. E alguns discípulos disseram, mas mestre, a multidão é imensa, é tanta, como é que tu sabe que alguém te tocou? Ele diz, porque fluiu poder de mim. Só Jesus tem poder para restaurar a tua vida. Como foi pregado aqui, como foi ensinado na escola dominical, e como tem sido pregado várias vezes, nós não chamamos, não convidamos alguém para vir para a igreja para dizer que a tua vida vai mudar se você receber Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, que você vai ficar bem financeiramente, você não vai mais ficar enfermo, você não vai ter mais perdas. Não, muito pelo contrário. Você vai passar por tudo isso, mas você vai ter a plena convicção que alguém está contigo nas maiores dificuldades. Quando você perder um parente, quando você ficar desempregado, quando você ficar enfermo, esse Jesus ele vai cuidar de ti. O Espírito Santo, quando Jesus diz, olha, eu irei, mas enviarei o Consolador. Esse Espírito Santo nos dá convicção que nas maiores lutas e dificuldades das nossas vidas, Ele está conosco. Jesus está contigo. Eu não sei qual a tua situação. Eu não sei o que foi que você veio fazer aqui esta noite. Eu não sei o que foi que te motivou. Mas uma coisa eu sei te dizer. Você está aqui porque Deus ele tem um plano para a tua vida. Ele te salvou, Ele te restaurou. E se você, porventura, algum motivo te fez sair dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que Ele quer te resgatar, Ele quer te cuidar, Ele quer te sarar. Porque assim Ele fez na vida desta mulher. Esta mulher, ela creu no Messias e ela foi curada. E Ele disse, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A mesma coisa aconteceu quando você for lá no livro de Marcos, capítulo 10, verso 52, com o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem sabia, ele ouviu falar de Jesus, e também ele sabia que esse Jesus que curou a esta mulher, que Jesus estava fazendo coisas tremendas e maravilhosas, ele cria que aquele homem era o Messias, vindo de Deus, e que poderia curar da sua cegueira. Jesus usou as mesmas palavras. A tua fé te curou. Jesus ele está constantemente dizendo para mim e para você, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Não importa o que você está passando. Não importa. Mas a tua fé, ela que vai te sustentar. Amém, André? A tua fé é que te sustenta diante de Deus. O que Deus requer de você? Intimidade. Intimidade. O que Deus requer de você? Ele não quer que você venha para cá, para a igreja, bom, eu vou buscar uma bênção. Não é isso que Deus quer.
Ah, eu vou buscar uma bênção, eu tenho que levar um copo com água, eu tenho que andar tantos quilômetros, eu tenho que subir escada, eu tenho que carregar uma rocha na cabeça. Não, Deus ele não quer sacrifício, Ele quer ser adorado, Ele quer ser reconhecido como o Senhor e Salvador da tua vida. O que deixamos de fazer, que o Ministério de Louvor estava fazendo agora aqui, é levando a igreja a adorar ao Senhor, levando a igreja a cultuar ao Senhor. É isso que Deus quer, ser adorado. Ele não quer ser sacrifício, porque o sacrifício dele, ele já fez na cruz do Calvário. E a igreja, muitas das vezes, está querendo humanizar Deus. Como assim, Zé Carlos? Que a igreja quer humanizar Deus, quer pegar as coisas lá do mundo e trazer para dentro da igreja para atrair pecadores. Quem atrai pecadores não sou eu, não é você, e muito menos as coisas lá do mundo. Quem atrai pecadores para dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus, que transforma, que renova, que sara, que cura, em nome de Jesus. A igreja hoje ela tem que se conscientizar que nós servimos um Deus verdadeiro. E esse Deus que agiu no passado, Ele age hoje e vai agir eternamente até a sua vinda. E a igreja ela tem que ter essa convicção e estar preparada com o coração ardente, amando o seu próximo, pregando a palavra, anunciando que só Jesus Cristo pode curar, restaurar, fazer a obra por completo. Não sou eu, não é você, não é o pastor, e muito menos as coisas lá de fora, mas deixe com que o Espírito Santo te tire daqui e te leve lá para fora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Você quer ser usado por Deus, que coloca à disposição dEle. Você não vai ser usado por Deus se você for somente um esquenta-banco. Você não vai ser usado por Deus se você não deixar o Espírito Santo te mover. Jesus, ele era Deus, mas ele estava agindo como homem, mas fazendo a vontade do Pai, porque é isso que ele quer e requer de cada um de nós. Em nome de Jesus. A promessa da ressurreição fala de salvação integral do pecador. Para a ressurreição, até o corpo do pecador será salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você for ver, Deus ele já tinha uma promessa para o homem. Quando o homem pecou, ele diz: maldita é a terra por causa de ti. Alô, som? Maldita é a terra por causa de ti. Quando Adão resolveu desobedecer a Deus, toda criatura também sofreu. E Deus disse: Adão, maldita é a terra por causa de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra está nos mostrando, porque até o nosso corpo vai ser cuidado quando nós passamos desta vida aqui para a próxima, para a vida eterna. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, até o corpo que já está enterrado vai ser ressuscitado, porque você pertence a Deus. O teu corpo, tudo que você tem, tudo que você é, se você busca a Deus, você pertence a Ele. Tudo que é seu pertence a Deus. Então, nada neste mundo te pertence. Nós somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Varão, homem, a esposa que tu tem, ela não te pertence, ela é do Senhor. Mulher, o varão que você tem, ele não é teu, ele é de Deus. Pai, mãe, os seus filhos não te pertencem, eles pertencem ao Senhor. O emprego que você tem foi Deus que te deu. O carro que você tem foi Deus que te deu. Tudo o que você tem foi Deus que te deu. Mas o dia que tu resolver abandonar esse Deus, você vai perder tudo que você tem. Mas Carlos, essa palavra, isso não pode acontecer. Deus ele é misericordioso para conosco. Ele não vai acontecer se Ele não permitir, mas Ele pode permitir, porque o nosso Deus ele tem poder para dar, tem poder para tirar. Ele tem poder para fechar, tem poder para abrir. Você tem que crer nisso. Amados, eu tive desempregado, já compartilhei isso aqui nessa igreja, essa história. Eu tive desempregado durante 1 ano. Sabe que é você aí atrás, como nós falamos aí fora, né?
Quando você não tem um emprego, a gente chama de bico. Até um bico, as portas se fecharam. Eu fiquei 1 ano desempregado. Mas pela misericórdia de Deus, Deus não deixou me faltar o alimento. Eu saía entregando currículo. Onde eu passava, até para servente de pedreiro, eu perguntava, tem alguma coisa? Não, não tem. Deus, ele fechou as portas e me apertou. E a única coisa que eu fazia diante de Deus era agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu tenho testemunhado aqui nesta igreja aquilo que Deus tem feito na vida de muitos irmãos. Eu tenho testemunhado aqui nesta igreja aquilo que Deus continua fazendo na vida de muitos irmãos. Então, por isso eu digo, meus amados, tudo que nós temos não pertence a nós, pertence ao Senhor. Deus, ele nos salvou. Por que ele nos salvou? Porque o homem ele necessita dessa salvação. Se o homem não necessitasse, Jesus não precisava vir e pagar um preço que ele pagou. Então, por que Deus nos salvou? Porque nós somos pecadores, como já foi dito antes. E o que é o pecado? O que é o pecado? A palavra nos mostra que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. É um termo comumente utilizado no contexto religioso para a transgressão ou qualquer violação deliberada da lei religiosa, moral e divina. É uma ruptura na nossa relação com Deus. É tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Qual é o caráter de Deus, igreja? Ele é completamente bom. Deus, ele é completamente bom. É tudo aquilo que transgride a lei de Deus. O pecado é coisa tão séria que mudou o rumo da história do homem sobre a terra. O profeta Abacuque, se você for ler lá em Abacuque, capítulo 1, verso 13, ele diz assim, tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão, não pode contemplar. Quando eu li esse texto, meus amados, eu olhei lá para a cruz. Quando Jesus ele deu o último suspiro, que foi que ele disse? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Não foi isso? Ou eu estou errado? Não foi isso que Jesus disse, igreja? Então, glória a Deus, porque se Jesus não tivesse dito isso, nós estávamos, licença da palavra, ferrados. Nós estaríamos mortos espiritualmente, fisicamente. Quando Jesus ele disse isso, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? O que eu quero dizer, meus amados? Porque naquele momento, Deus ele não contemplou o mal que existe em nós, estava sobre Jesus. Todo o nosso pecado, Jesus, naquele instante, recebeu quando ele morreu. Obrigado. E quando eu olhei aqui para o texto de Abacuque 1:13, e lá em Isaías 59:2 diz assim, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o nosso Deus. O homem ele é pecador. O nosso pecado, meus amados, as nossas falhas, nossas transgressões, elas não agradam a Deus. Foi por isso que Jesus ele veio, para que nós viéssemos ter vida em abundância. Não é a vida que o mundo oferece, igreja. Muitos estão abandonando este amor, esta vida que Deus oferece pelas coisas que estão lá fora, que é passageira, que um dia acaba. E tudo que está lá fora perece. Mas aqueles que pertencem a Jesus permanecem eternamente, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. A universalidade do pecado. A Bíblia está repleta de textos que nos afirmam que todos nós somos pecadores. Romanos 3, do 23 ao 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados
gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Não existe um justo sobre a face da terra. Tudo que você venha fazer de perfeito, isso não quer dizer que você é bom. Lembrem-se da história do mancebo rico, quando chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para te seguir? Parafraseando, que foi que Jesus disse para ele? Bom só Deus. Se tu queres me seguir, então cumpre os mandamentos. E aquele jovem era um jovem religioso. Era um jovem que fazia coisas boas humanamente falando. Mas ainda existia algo que o afastava, que fazia essa ruptura entre ele e Deus. Que era a riqueza. Não que seja pecado nós sermos ricos, não. Se você trabalha, se você estuda, se você quer o conforto para a sua família, glória a Deus. Mas não devemos deixar com que estas coisas venham tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Amém? O trabalho não pode tomar conta no lugar de Deus. Os afazeres domésticos não podem tomar conta no lugar de Deus. A tua esposa, ela não tem que estar em primeiro lugar na tua vida. O teu esposo, ele não tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Os teus filhos não têm que estar em primeiro lugar na tua vida. Todos os teus bens, eles não têm que estar em primeiro lugar na tua vida. Quem tem que estar em primeiro lugar na tua vida é Deus. É você saber que Jesus Cristo é o Senhor e que só Ele é digno de toda adoração. Só Ele é digno de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Reis 8,46, não há homem que não peque. Todos nós somos pecadores. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele tem nos resgatado. Isaías 64,6 diz assim: todos nós somos como os imundos e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Isaías 64,6, ou seja, tudo que nós achamos que é de bom para nós, isso não quer dizer que seja agradável a Deus. O que é agradável a Deus em nossas vidas, amado, igreja? É nós fazermos a vontade dEle. É nós colocarmos em prática todos os seus ensinamentos. Tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, isso é agradável a Deus. Você quer agradar ao Senhor? Você quer alcançar o coração de Deus? Fale do amor dEle para aquelas pessoas que não o conhecem, para aquelas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor. Você vai estar alcançando o coração de Deus. Esta ordem, como já foi dita aqui de púlpito, na escola dominical, esta ordem já foi dada porque o Senhor Jesus ele diz: ide e pregai o evangelho. A ordem foi dada, agora nós como igreja devemos colocar em prática. Só colocamos em prática quando nós abrimos os nossos lábios e passamos a compartilhar dos feitos do Senhor em nossas vidas. E Jesus ele fez isso, ele estava fazendo a vontade do Pai. Mostrando para o homem que o homem é pecador, mostrando para o homem que ele tinha que ser salvo, né? Que o homem ele não tem capacidade em si mesmo para libertar-se. O homem não pode libertar por si próprio. O pecador não pode pagar o preço da sua salvação, porque a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Como eu falei antes. Você é tão valioso para Deus que todas as riquezas deste mundo pode pagar o preço pela tua vida. E só em Jesus Cristo, só Ele, através dEle, nós podemos ser salvos. Meus amados, você vai deparar com várias filosofias que falam a respeito de salvação. O que é maravilhoso, que Jesus, quando ele foi para a cruz do Calvário, que ele deu seu último suspiro, que ele derramou, diz a palavra, todo o seu sangue, por amor a mim, amor a você,
e depois o seu corpo foi sepultado, ao terceiro dia, a palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Que Jesus ressuscitou ao terceiro dia? Amém? Até hoje ninguém pôde comprovar a existência do corpo de Cristo. Por quê? Ele ressuscitou. E muitos religiosos surgiram, há até outros que antes de Cristo surgiram, mas morreram, sabem onde foram enterrados os seus corpos. Mas o nosso Deus, ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai, esperando o momento para vir buscar a sua igreja. Amém, igreja? Amém? Creia que Jesus ressuscitou, creia que ele vem buscar a sua igreja, creia que você é salvo, porque eu não posso crer por você e você não pode crer por mim da minha salvação. A salvação ela é pessoal, ela é individual. O pai não pode salvar o filho, a mãe não pode salvar o filho, o esposo não pode salvar a esposa e a esposa não pode salvar o esposo, mas cada um de nós devemos ter a convicção própria da nossa salvação. Eu tenho que ter convicção da minha salvação, assim como cada um de vocês. E Jesus, ele demonstrou o seu amor para que viemos ser salvos. Jesus ensina sobre o seu poder para perdoar pecados. Jesus o fez não apenas com palavras, mas com demonstração do seu poder. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O homem não pode salvar a si mesmo. Mateus, no verso 26, Mateus 16, verso 26, diz assim: pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? O homem não pode, jamais conseguirá resgatar a si mesmo. Jesus, ele demonstrou o seu poder para salvar. Jesus, ele recebeu nomes e títulos que demonstram que ele é o Salvador. Jesus, lá em Gênesis capítulo 15, Gênesis 3, verso 15, nos diz que ele viria como a semente, como a semente da mulher, que nasceria, já estava sendo a promessa do Messias, que ele traria uma nova vida, e essa vida é uma vida que eu e você, nós experimentamos hoje devido ao seu amor, à sua misericórdia. Deus já tinha prometido o resgate para o homem quando o homem desobedeceu a Deus. Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que é Yeshua, que significa Javé, salvação, ou Senhor salva. Você vai ouvir muitos religiosos e seitas que vão dizer que o nome Yeshua está errado. Amados, para mim pouco me interessa se eles acham que está errado. O que me interessa é que eu tenha plena convicção que o Yeshua virá buscar a sua igreja, que o Yeshua é que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo, nos dando a convicção da nossa salvação e que um dia ele vem buscar a igreja dele. O que significa para eles não me interessa, mas o que significa para mim, para a sua igreja, isso é o que importa. O anjo que apareceu para José e disse: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo. Mateus 1, 21, ele vem como Salvador e Senhor. Foi a promessa que tinha, então ele veio e resgatou o que se havia perdido. Emanuel, que significa Deus conosco, e até hoje, desde aquele tempo como até hoje, ele se faz presente. Ele enviou o Consolador, como eu disse antes, o Espírito Santo, para nós, que venhamos ter a convicção que ele está conosco, que ele vive entre nós. Jesus foi também chamado de Deus, e ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele também, quando ele estava ali discipulando seus discípulos,
né, ele começou a mostrar o poder que ele tinha e eles aprenderam, e tanto é que chegou até nós essa mesma prática, quando Jesus ele ensina sobre o poder para perdoar pecados. Jesus o fez não apenas com palavra, mas com demonstração, o seu poder. Na realidade, Jesus purificou leprosos para mostrar o seu poder para purificar pecados, ou lepra espiritual. Ressuscitou mortos para mostrar o seu poder para dar vida eterna para aqueles que estavam mortos espiritualmente. Deu vista aos cegos para mostrar o seu poder de abrir os olhos àqueles que se encontram cegos espiritualmente. Jesus é em pessoa a provisão da salvação. Você quer seguir a Jesus? Olhe para si. Busque a entender o que é que ainda há de errado em você. Você quer entender mesmo? Se olhe diante de um espelho e pergunte para você mesmo, diante de Deus: Senhor, como é que eu estou diante de Ti? Como é que eu estou diante de Ti? A palavra de Deus nos mostra em Romanos 5,12 que em Adão todos pecaram. Em Romanos 5:17 ao 19, e que através de Cristo todos podem ser salvos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos, amados. Eu não sei o que foi que você veio fazer aqui esta noite. Eu não sei o que foi que te motivou. Eu não sei o que foi que te fez sair lá da tua casa para estar aqui esta noite. Mas uma coisa eu sei, que você está aqui porque Jesus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para fazer na tua vida. Uma obra maravilhosa, através do mover e o agir do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Alguém disse: o Filho de Deus tornou-se filho do homem para que os filhos dos homens possam tornar-se filhos de Deus. Jesus tem duas naturezas. Já foi dito aqui várias vezes. Jesus ele tem duas naturezas. A divina e a humana. Por isso ele é o único mediador entre Deus, porque ele é Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque ele é Deus e ele veio como homem, e só ele pode salvar integralmente. Não há meio termo para o Senhor. Ou nós somos discípulos de Cristo, ou não somos. Para Deus não existe meio termo. Para Deus não existe neto. Para Deus não. Existem filhos. E aqueles que realmente são filhos buscam obedecer o Senhor continuamente. Então não há meio termo. Deus, ele é Deus. Hebreus 7, 22, 25 diz assim: de tanto melhor conserto, de tanto melhor conserto, Jesus foi feito o melhor fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdote, ele em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, só através de Jesus temos a plena salvação. Um certo pregador, amados, eu extraí, um certo pregador ele disse o seguinte: semeie em seu coração agora a esperança em Cristo, e você colherá a vida eterna.
Este pregador foi meu discipulador, Arão Cohen, pastor Arão Cohen. Eu extraí esta palavra porque falou ao meu coração e eu guardei. Eu estou aqui compartilhando. Semeie em seu coração agora a esperança em Cristo e você colherá a vida eterna. Mas isso veio daqui. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele está à porta do nosso coração continuamente. Se você resolveu um dia, um outro, não sei qual foi o motivo, abandonar os caminhos do Senhor, eu quero te dizer que Ele continua batendo na porta do teu coração para você retornar. E se você está firmado nos caminhos do Senhor, Ele continua contigo, te sustentando, te fortalecendo para que não venha te desviar dos caminhos dEle. E se você pretende crescer na presença de Deus, continue o buscando continuamente, porque só Ele pode te dar forças, só Ele pode fazer chegar até onde Ele deseja que você chegue. Não é aquilo que você quer, mas aquilo que Ele quer para a tua vida, em nome de Jesus. Jesus, Ele não busca religiosos, Ele busca discípulos. Ele busca discípulos. E o que eu acho maravilhoso é que Deus Ele deu esta visão para esta igreja, de discipular, colocar homens com essa capacidade de discipular, de ensinar, de ajudar você a caminhar na presença dEle. Deus vai levantar, se você ainda não está sendo discipulado, busque, Senhor, eu quero ser discipulado, mostra, levanta, usa um varão, um homem, uma mulher para me discipular, no caso as varoas, os jovens, você ainda não tem um discipulador, busque, os adolescentes, claro que os adolescentes, os seus discipuladores são seus pais, mas Deus vai levantar um outro varão ou uma outra varoa para estar auxiliando a caminhar nesta jornada. Em nome de Jesus. Se você ainda não participa de um grupo familiar, busque a participar, porque assim você vai estar andando e crescendo na presença do Senhor. Mas isso você tem que querer. Você tem que desejar, porque só cresce na presença de Deus aqueles que buscam realmente, ardentemente, na presença do Senhor, ter comunhão constante com Ele e com a sua igreja. A religião, como eu falei, muitos procuram uma religião. A religião é uma garrafa com rótulo e a espiritualidade é algo dentro dela. Muitos brigam pela garrafa, mas poucos querem beber do conteúdo. Deus, Ele quer te usar, mas para isso você tem que querer desejar crescer na presença dEle. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, meus amados. Em nome de Jesus. Que Deus continue fazendo a obra que Ele começou na tua vida. Mas para isso você tem que querer, tem que desejar, tem que anelar. Você não tem que se conformar somente aqui nessas quatro paredes, e muito menos se deixar ser influenciado pelas coisas lá de fora, mas levar daqui para fora a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem de pé, amados. Em nome de Jesus.